Alô, alô. Compartilhamento ativado. Todos de volta. Wagner Souza já deu o seu ok. Sérgio Eurico também presente. Gustavo. Beto. Já temos a maioria, hein? Rodrigo. Bacana. Então vamos lá. Eu vou responder o último primeiro porque a questão é mais simples. A minha versão do PHP é a 5.3. Só para ser um pouco mais específico, aqui no teste, eu vou pegar e jogar um PHP info e dar um exit para ele não criar um outro usuário. E php.test 5313, tá? Que foi a instalada com o AMP Server. No meu outro computador, que é esse computador aqui, é só de treinamento e entretenimento, porque ele tem Blu-ray. O meu computador de trabalho mesmo é um Mac Mini, e lá eu tenho o 5.4, porque do 5.3 para o 5.4 mudou muita coisa, tá? Então lá, mas o meu é o 5313, ok? Então, deixa eu só desfazer aqui. Legal. Voltando aqui com vocês. Beleza. Então vamos às questões do Rodrigo. Ele tem com certeza ele tem no dia a dia um uso bem mais avançado, e eu imagino que ele tenha também um conhecimento, né, bem grande no desenvolvimento de sistemas. E a primeira parte da questão dele é o seguinte: se o Flex é hábil o suficiente para tratar exceções de tipos diferentes retornadas pelo back-end. Por exemplo, se uma exceção diferente de exception for lançada, o Flex irá entender e tratar de acordo. Veja, isso está mais para você do que para o Flex ou a sua linguagem de servidor. O Flex vai entender o que você retornar a ele. Posso usar como exemplo o usuário VO. Eu retornei o usuário VO e ele entendeu o usuário VO. Se você criar uma classe de exception para ser retornada para o Flex e você tiver o espelho dessa classe no Flex também para ser mapeada, você pode tratar N exceções, de uma a infinitas, dentro da sua aplicação. Mas cabe a você, como desenvolvedor, esquematizar isso, tá bom? Não existe nada automático no Flex para fazer esse gerenciamento dos diferentes tipos de exception. Mesmo porque o Flex está preparado para trabalhar com diversos tipos de back-end, e a implementação que vocês viram do Remote Object com a chamada remota é a mesma, independente da linguagem de programação que você adote. Tá legal? Pode ser que a implementação AMF da linguagem que você escolheu lhe traga alguma coisa específica para o gerenciamento de exceções. Tá legal? A sua segunda pergunta é que no Flex 3, o fato de você ser obrigado a declarar o package para poder fazer o mapeamento de objetos lhe permitia utilizar VOs com o mesmo nome em packages diferentes. Isso eu não tenho como responder para você, porque eu não tenho esta situação no meu dia a dia. Mas durante o intervalo, eu trouxe aqui a documentação do Zend AMF, tá? Eu acho que não é o seu caso, mas quem é programador PHP e quiser, aliás, é meio que uma obrigação, ler a documentação que eu estou passando o link aí no chat, tá? Porque ele faz muito mais do que o que eu demonstrei. Então, tem outras funcionalidades que podem lhe ser úteis no seu dia a dia de convivência
com o ZendiAMF Server. No caso do Rodrigo, nós temos aqui o Blaze DS. E aí é preciso dar uma olhada aqui, ó, no Live Docs da Adobe, o guia do Blaze DS, que eu também vou passar a informação aqui, para ver se para que você possa ver se ele tem algum recurso que lhe permite você utilizar o mesmo nome nos seus views, tá bom? Tudo isso para dizer que eu não tenho a resposta que você para a sua pergunta, mas a documentação com certeza tem. Tá tudo ok? Podemos... Beleza, tranquilo. Legal. O bom é que é o seguinte, é que fique bem claro para todo mundo qual que é o papel do Flex e qual que é o papel da linguagem de servidor. E eu imagino que agora isso esteja cada vez mais claro para quem principalmente para quem é iniciante, né? Assustou aí, fia? Muito bom, Carlos André, principalmente para o pessoal iniciante, aí eu fico muito feliz quando me dá um feedback positivo e que diz que está entendendo as coisas que eu estou passando, principalmente no que diz respeito a conceito, tá? Porque você entendendo bem um conceito sobre determinada tecnologia vai fazer com que você tenha um entendimento mais rápido da documentação, de exemplos que você venha a encontrar por aí e saber o que é certo e o que é errado. Então é para isso que o treinamento serve. Tá legal? Tudo que eu estou ensinando aqui, especificamente do Flash Builder e do Flex, provavelmente você encontraria em diversos blogs, documentação da Adobe, etc. e tal. Mas a informação é fragmentada. Num curso, você tem a informação condensada e sendo passada por uma pessoa que tem experiência no assunto. Então, essa é a vantagem de se fazer um curso, né? Então, vamos seguir aqui e vamos continuar nessa balada que a gente vem, né, nessa manhã. Nós temos já a programação feita no servidor para que a gente tenha o cadastro de usuário. Então, a primeira tela que eu quero apresentar quando o usuário for logado, estiver logado, é um CRUD, né, uma tela de gerenciamento completa de usuário, utilizando o Remote Object. Então, vamos analisar primeiro a parte de servidor. Então, eu tenho aqui o usuário controller. Se eu trouxer o gateway, o usuário controller está aqui e o usuário VO mapeado bonitinho. Então, eu tenho tudo o que eu preciso para que esta classe seja utilizada pela minha interface Flex. Ok, então, aqui, ó. Primeira coisa, eu vou trazer uma lista de usuários para abastecer o data grid de usuários na interface Flex. O Beto comentou alguma coisa. Essa forma de login por si só é segura ou seria necessário algo mais, como sessions ou algo do tipo? Bem sacado. Primeiro, da mesma forma que eu faço uma chamada HTTP cf local /php /gateway, eu poderia fazer HTTPS /cf local, etc e tal. Então, o Remote Object ele aceita os dois. Tá legal? A questão da sessão, você vai incrementar a segurança da sua aplicação. Tá legal? Então, outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Vindo aqui na parte de login, não, na aplicação mesmo. O que eu poderia fazer? Criar um Remote Object no Application. No meu evento init, eu poderia chamar um método no acesso controller do PHP que vai me responder se o cara tem a informação dele na sessão ou se ele não tem. Que sessão? A sessão do browser. E aí, se o cara tiver, eu não mostro a tela de login, eu já mando o cara direto para o dashboard da aplicação.
tá? Isso é uma conveniência e uma segurança a mais. Tá legal? Isso eu não fiz dessa forma porque porque a gente tem um tempo limitado e bastante coisa para passar. O que eu posso fazer é complementar isso durante a semana e mandar o código para vocês, tá? E por falar em código, né? Deixa eu abrir aqui um Git Bash para poder comitar o que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Treinamentos. CD curso Flex. Ok. Git status. Legal. Git add all. Commit "-m". Ok. Outra coisa que o Rodrigo colocou nas questões que eu passei batido e não comentei é se eu poderia passar mais coisas sobre o Git. Quando você tem uma base de código muito grande, como que você faz branches, como que você faz merge, esse tipo de coisa. Eu posso passar sim, mas no final do curso, porque aí não faz parte do escopo. Tá legal? Ok, estou comitando local. Beleza, eu vou pegar aqui um git status só para ver como é que tá. Beleza, e git push origin master, ou seja, mandando para o GitHub, que é o serviço remoto que está configurado neste meu repositório Git local. Username do Valley, senha e voilá. Mandando. Ok, comitado e à disposição de vocês. Então, vamos rapidamente fazer um overview desse código dos usuários. Eu tenho um CRUD, que são os métodos listar, eu tenho o método criar, eu tenho o atualizar e eu tenho o remover. Então, são as 4 operações de um gerenciamento simples de informações. Tá? Eu listo, eu crio, na criação eu recebo um usuário VO, no atualizar também, com a diferença que o usuário VO que eu vou receber no método atualizar, ele tem que vir com o ID para que eu possa localizar o registro no banco para atualizar, e na hora de remover, eu recebo apenas o ID, sem qualquer casting aqui, porque o ID eu vou receber no inteiro, num tipo primitivo. Tá bacana? Então vamos dar uma olhada aqui no método listar. Aqui ele vai me trazer um array de usuário model, tá? Então ele vai me trazer tudo que ele localizar lá na tabela do banco de dados. Aqui eu crio uma lista que será retornada aqui embaixo, e aí eu faço um for each no array de models. Então, cada um deste value aqui será uma instância do model do Active Record, e aí eu crio o meu objeto VO, tá? Para eu poder passar aqui na lista que será retornada todos os elementos que eu encontrei na tabela de usuários. Beleza. Deixe-me minificar aqui. Aqui, na hora de criar um usuário, tá? Eu tenho o hasher. Isso aqui a gente já passou quando eu fui criar o usuário utilizando o arquivo test. Aqui, a diferença quando eu vou atualizar é que, como eu tenho o ID, eu utilizo o model.find e passo o ID do usuário. Aí o model será preenchido com todas as informações daquele registro. Tá legal? Aí no model usuário eu digo o novo usuário, o novo nível. Eu só vou mexer com a senha se a senha foi informada. Então, se ela não foi informada, significa que ela não precisa ser alterada. Aqui eu salvo o model, tiro a senha, caso tenha sido informada, e retorno o usuário. Já o método remover, ele é o mais simples de todos. Então, o que eu faço? Eu pego, abasteço o model localizando com o ID informado e retorno true ou false,
que é o retorno do método delete do model do Active Record. Tá? Quando eu chamo um delete no model, ele já sabe qual é o registro, e se ele teve uma operação de sucesso, ele retorna true, caso contrário, ele retorna false. E se deu algum problema na obtenção do usuário, como um problema de conexão, o MySQL fora do ar, alguma coisa assim, ele vai me retornar a exceção. Então eu estou retornando o objeto de exceção, exception aqui, direto para o Flex. Legal. Então, nós vamos utilizar todos estes métodos aqui do outro lado. Então, vamos primeiro construir a interface. Ok, deixa eu tirar todos daqui. Então, eu tenho aqui view, eu vou criar um novo package para acomodar o gerenciamento de usuários. Então, aqui eu quero criar um novo MXML component que vai se chamar usuários UI. Okay? Eu entendo como um container de interface de usuários. Aí aqui eu vou escolher o componente que será base do meu novo componente. Então eu vou colocar aqui um hgroup, tá ok? Então ele será baseado ele vai estender a classe hgroup, tá? Componentes Spark, e vai criar um usuários UI. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando tudo que o hgroup me fornece out of the box para que eu possa trabalhar com ele, mais as coisas que eu determinar na usuários UI. Tá? O Rodrigo perguntou, apenas para programar a marmita, que hora será a pausa para o almoço? Daqui a exatamente 1 hora, tá? Ao 12:30, que é o horário que mamãe determinou para a nossa marmita chegar aqui também, tá? Então, bacana. Olha só. Eu vou manter aqui o declarations, eu tenho aqui um hgroup, e agora lá no meu index, tá? lá em cima na minha application, eu vou colocar aqui, olha só que interessante, eu vou trazer aqui uso, /barra de espaço, ele já localizou o meu componente usuários UI, e ele tem aqui o package, tá vendo? Então ele vai criar o namespace usuários, baseado no nome do package, e com isso, eu terei acesso no MXML a tudo que está ali. Tá vendo? Eu vou pôr aqui só um ID de usuários e vou fechar. Então, agora, o index 1 do meu ViewStack passou a ser o usuários UI e não mais o vendas UI. Posteriormente, ainda hoje, nós faremos uma estrutura de navegação aqui. Tá bom? Por enquanto, nós não a temos. Então, eu já coloquei dentro do meu ViewStack, e ele me deu um erro aqui. Olha só. O erro quer dizer os filhos de navigators da arquitetura antiga, Halo, ou seja, MX, precisam implementar o iNavigator Content. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou modificar o meu usuários UI tirando o hgroup e colocando um navigator content. Com isso, ele já vai tirar o erro, porque agora o navigator content implementa a interface iNavigator Content. E aqui dentro, como eu quero o comportamento horizontal, eu vou colocar aqui um layout e aqui um horizontal layout. Beleza. Então, o comportamento será o mesmo de um hgroup, porém eu tenho o componente necessário para que ele viva em harmonia com o ViewStack, que é da arquitetura antiga. Então, eu interpretei um erro que o Flex me mostrou, por experiência eu já sei o que é, e agora eu posso voltar tranquilamente a trabalhar aqui com o meu componente. Então veja, a lista de usuários eu quero que seja um data grid. Legal? E eu quero ter o form de configuração de usuários. Então, vamos lá. Form heading 100 e 100%. Então, aqui na direita o form, aqui o data grid. Aí eu quero colocar um form heading para dizer gerenciamento de usuários.
Legal. E vou começar a colocar componentes. Então, meus componentes de formulário estão mais acima. Aqui, ó, text input. Vou colocar um para usuário, um para senha. Vou colocar um drop down list, que é para o nível do usuário, e por fim eu vou colocar um botão, ok? Só que ao invés de eu colocar um botão ali, eu vou colocar um hgroup. Olha só, as manhas da montagem da interface. Vou colocar ali dentro um hgroup, e aí eu quero 3 botões. Eu já estou com a minha interface na cabeça. Então, e aqui eu posso até copiar. Não posso copiar e colar, não. Ele vai jogar no lugar errado, então deixe-me só para garantir. Beleza. Então, tá ótimo. Eu já arrastei para lá tudo que eu quero. Vou só mudar aqui o label, né, para usuário, senha, nível, e esse aqui eu não quero nada. Beleza. Vou trazer para cá a parte de... Deixa eu ver se eu tenho aqui de show view. Eu quero properties. Tá, isso vai me ajudar bastante. Vou minimizar desse lado aqui. Eu quero que o meu data grid tenha 100 e 100%. Então ele vai dividir o tamanho disponível com o formulário que está do lado direito. Bacana. Esse list aqui, eu quero que a largura e a altura seja determinada pelos filhos, tá? Então, a largura, nesse caso, é determinada pela quantidade de botões que existe ali dentro. No primeiro botão, eu darei um ID de btn salvar. O label será salvar. Aqui, ID btn deletar. Aqui, remover ou deletar para ser consistente. E aqui eu quero um limpar. Então, btn limpar. Para ser consistente, colocaremos um limpar. Legal. Vamos dar uma olhada como que esta interface está se comportando, do jeito que nós a colocamos aqui. Então, vou fazer o login, né? Já tenho usuário e senha. E isso é o que nos será apresentado quando a gente fizer o login. Então ele está muito colado, né, nas laterais. Eu vou colocar um padding aqui no VStack. Então vamos lá. Padding bottom de 10. 10. 10 e 10. Beleza. Não vou nem testar porque eu já sei que foi feito belezinha. E aqui no usuários, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a trabalhar no código. Então veja, eu vou separar aqui um do outro. Essa parte toda aqui de baixo eu posso remover, tá bom? Porque eu vou colocar tudo dinamicamente. Então, veja, eu vou tirar esse request aqui e vou trabalhar nas colunas. Então vejamos, o meu data grid, primeiro, é legal eu ter um ID para ele, então eu vou chamar de lista usuários. Ok. Aqui, o texto do cabeçalho desta coluna será ID e a largura será de 50 pixels. Legal. Este aqui será usuário e este aqui será nível. Perfeito. Data field é a propriedade do objeto. Que objeto? Usuário viu, que será mostrada, que terá seu conteúdo mostrado nesta coluna do data grid. Então, aqui são as propriedades que eu encontro em usuário viu. Bacana. E eu preciso de um data provider para o meu data grid. Então, eu vou criar agora aqui em cima um script e vou criar as variáveis que eu preciso para gerenciar esta minha interface. Então, primeira coisa, private var lista, tá? É um array collection. Nós já fizemos isso antes.
outra private var usuário, que é do tipo usuário VO, e aqui eu já vou criar um novo usuário VO. Para quê? Para que eu possa, no formulário, dizer que o text é @usuário. Aqui eu tenho as propriedades do usuário, tá vendo? Usuário, aqui, senha, e o drop-down list é uma questão à parte. Então, por enquanto, eu só vou configurar aqui, eu vou colocar um ID, que é lista níveis, tá ok? E aqui eu vou colocar um data provider que eu vou chamar de lista de níveis. Vou criar esta propriedade também, porque ele é um componente baseado em lista, drop-down list, tá? Então, ele também terá Peraí, para eu não perder aqui. Ok, que eu vou recortar. Então veja, eu tenho aqui o que nós chamamos de dependências, porque eu dependo destas informações para que os meus componentes funcionem da forma que eu determino, que eu preciso que eles funcionem, concorda? Que a interface a finalidade de uma interface de usuário é mostrar a informação. Então, neste caso, a informação é uma dependência que a minha interface tem, tá? O meu componente de interface tem. O que é? Primeira dependência, uma lista de usuários, o próprio usuário e uma lista de níveis. Vou falar de novo, tá? Porque isso é um conceito que tem que ficar gravado na cabeça de vocês. As minhas interfaces dependem de receber informação. Neste caso, quem está encarregado de prover a informação para a minha interface? Ela mesma, com o Remote Object aqui dentro. Posteriormente, nós vamos tirar esta responsabilidade de prover a minha interface com as dependências dela e jogar para fora. Então haverá uma classe responsável por dar à interface o que ela precisa. É aí que entra o Swiss. Tá legal? Então, beleza. Por enquanto eu quero só um método init aqui para configurar alguma coisa logo que o método for criado. Então, creation complete init, ok? Tá ali. Então, eu vou só para garantir este new usuário VO aqui, eu vou colocar aqui dentro. Opa. Então, usuário é igual new usuário VO. Ok. E na lista de níveis, eu quero um new array collection. Legal? O array collection recebe um array no seu construtor, que aí ele vai encapsular este array, provendo métodos para ele, como remove item at, remove all e assim por diante, tá? E aqui dentro eu vou criar objetos anônimos que servirão como data provider da minha lista de níveis. Então, data e label, ok? Vou duplicar, por enquanto eu quero só dois, então aqui, ó, administrador e aqui usuário. Aqui o label é o que será mostrado, então usuário e, opa, troquei as bolas, administrador e usuário. Legal. Como eu já associei o lista níveis como data provider deste drop-down list, quando eu carregar, ele já vai mostrar estas informações para mim. Legal? Perfeito. Então, vamos rodar e ver como é que está a nossa interface neste momento. Legal. Olha lá, o nível eu já tenho os dois. É desejável que eu tenha pelo menos um já selecionado de cara, para eu não ter que validar a presença deles, tá ok? Então, o que eu farei aqui? No próprio drop-down list, eu coloco selected index
como 0, porque o menos 1 é nenhum selecionado. O 0 ele é o primeiro item selecionado. Bacana. E nós podemos já começar a colocar comportamento, porque eu já estou satisfeito com o visual da minha interface. Então veja, primeira coisa é obter a lista de usuários cadastrados. Primeira coisa é me certificar de que existe pelo menos um usuário no banco de dados. E isso eu tenho, pois eu cadastrei com o meu arquivo de teste. Bacana. Então, eu vou copiar do componente login. Deixe-me pegar aqui o login UI. Eu quero copiar o meu remote object para o usuários UI. Então, lá dentro de declarations, vou até dar um espaço aqui, eu vou colar o remote object. Neste caso, é usuário controller. Eu vou até o PHP para me certificar de que a classe se chama usuário controller mesmo. Então, ali eu copio e colo aqui. Beleza. Destination e endpoint são os mesmos, showbiz e cursor também. Posteriormente, nós passaremos a utilizar uma única instância de remote object, configurando o source e os métodos que serão chamados sob demanda. Tá legal? A gente não precisa ficar repetindo em cada objeto, em cada componente visual que a gente cria, a gente não precisa ficar repetindo o remote object. Nós utilizaremos um só. Legal. Então, veja, aqui o primeiro método que eu quero chamar é o listar. Então, listar, aqui eu vou colocar onListar result e onFault result. E eu não preciso passar nenhum argumento para este método. Então, fica só assim mesmo. E vou criar estes dois aqui, tá? Então, generate, event handler, generate, e vou lá para ele. Ok, então estão os dois aqui. Eu vou, inclusive, deixar só um onFault, e aqui eu vou colocar um alert, só para ele me avisar quando ocorreu uma falha. Falha. Ok. Vou mudar lá no... Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar a falha de forma global. Então, eu vou escutar pelo fault aqui, ó, tá? No remote object. No método, eu só quero um método de callback específico para cada chamada que eu fizer. Isso é obrigatório. Eu não tenho como fugir disso, tá? Eu sempre terei, para cada chamada eu tenho que ter um callback. Porque cada chamada me manda um retorno diferente. Então, eu preciso tratar estes retornos, tá, de forma específica. Então, estou passando aqui o evento, que é o result event, e aí eu vou tratar aqui no onListar o que eu quero que ele faça. Então, vejamos. If event.result is... Não, eu preciso ver... Não, eu vou fazer direto, depois eu trato isso, tá? Então, lista é igual a new array collection, ok? E aí, ali dentro, o que eu vou passar? Um array. Esse array estará no event result, ok? Só que o event result, ele é um objeto e o array collection espera um array dentro do método construtor. Então, eu só faço um casting aqui, ó, as array, tá? Por quê? Porque eu sei que eu estou retornando de uma forma ou de outra, lá a partir do PHP, olha só, lista, eu crio um novo array. Então, mesmo que não tenha nenhum usuário, eu estou retornando um array. Então, eu tenho a segurança que o Flex sempre receberá um array aqui. Então, é seguro eu fazer esse casting aqui. Tá legal? Então, com isso, aqui eu abasteço a minha lista e no meu método init, o que eu farei? ro.lista. Então, eu estou pegando o remote object e pedindo o método lista. Ele vai executar, no sucesso abastecer a lista, e vou colocar aqui como data provider a lista que foi compilada. Então, agora eu estou esperando que esta informação me seja passada aqui no data grid assim que o objeto for mostrado.
Então, vejamos. Opa, tive uma falha, olha só. E o que isso já me mostrou? Que o objeto usuário UI, ele foi criado imediatamente. Então, o ViewStack não está respeitando a instância adiada, tá? E ele me trouxe uma falha ali. Então, o que eu quero saber? Eu vou pôr um breakpoint, vou debugar e quero entender, eu quero pegar mais detalhes sobre o que vem a ser esta falha. Então, aonde que eu pego mais informações? No event.fault. Legal. Aí eu vou maximizar aqui, vou pegar message, olha aqui, fault string, tudo vazio. Name, error. Tá? Realmente bem elucidativo isso aqui, né? Realmente não está me dizendo coisa nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apelar para o meu método, para o meu teste. Então, veja, eu venho aqui no teste, eu já tenho uma instância do usuário controller, eu vou só comentar ali, para se eu precisar depois utilizar, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o método listar e chamar esse teste PHP no browser, para ver se ele me dá algum erro. Então, PHP teste, ó, aqui ele está retornando legalzinho. O primeiro item do array é um usuário VO e está trazendo as informações que eu pedi. Então, eu preciso entender qual foi o motivo que levou o meu Remote Object a disparar uma falha quando ele foi executado. Então, vamos analisar o código do Remote Object. Usuário controller, está ok. O método listar existe no controller? Existe, porque eu vim aqui, tá? Posso até copiar e colar ali, método name, listar, e ele não espera nenhum parâmetro. Veja, ele não está esperando nada. Então, eu não tenho que passar nada para ele. CF local PHP Gateway, Destinations End, tá tudo ok. Não deveria... Ah, tá certo. Olha o erro aqui, ó. Eu estou chamando um método que não está associado ao meu Remote Object. Estava só lista, ok? E, na verdade, é listar. Então, agora, a gente pode voltar e testar. Então, vou fechar as outras abas, voltar aqui. Ele vai me trazer o login. Por segurança, eu vou atualizar. Pronto, ele não apareceu mais o falha. Então, wwl 123 logar, e aí eu tenho aqui o registro que eu trouxe do back-end. Vamos debugar colocando um breakpoint aqui no result, para que a gente tenha acesso ao event result, para ver como que chega um array do PHP aqui no Flex. Então, event result, veja, ele é um array, né? Então, é exatamente o que eu estava esperando, ó. Então, o item 0, se eu colocar aqui, ó, ele reconhece que é um usuário VO. Então, tá tudo certo. Eu ia fazer uma verificação se é um array, mas eu acho desnecessário, tá? Então, agora nós vamos tratar. Agora que eu já tenho pelo menos um objeto no meu data grid, eu quero que quando o objeto for selecionado, mostre suas informações aqui no formulário. Então, vejamos, o que eu preciso fazer? Eu preciso escutar um evento no data grid para saber que algo foi selecionado. Então, nós temos aqui, deveríamos ter, na verdade, né, um evento change. Mas o evento change no Spark Data Grid não está sendo utilizado. Nós temos no seu lugar um value commit, que funciona tanto para quando eu clicar no item dentro
do DataGrid, como quando eu navegar com a seta para cima e para baixo. Tá legal? Então, este é o evento que nós utilizamos nos componentes de lista do Spark. Então, veja, quando ele for selecionado, eu preciso acessar o objeto que está sendo mostrado naquela linha do DataGrid. Existem duas formas de fazer isso. Então, eu tenho aqui um usuário, né, que eu criei um usuário vazio aqui, ó, na criação do componente. Então, eu quero que agora o usuário seja o usuário selecionado. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o event.currentTarget, ele é um objeto, tá ok? E eu vou pegar o selectedItem, que é o item selecionado, e eu vou fazer um cast aqui como usuário VO, porque eu sei que é o usuário VO que está lá dentro. Mas eu posso também, uma vez que eu tenho um ID no DataGrid, porque o event.currentTarget ele vai me dar uma referência a quem disparou o evento, então o DataGrid. Mas para ficar mais legível, eu posso colocar lista usuários.selectedItem, tá legal? E quando isso acontecer, o meu formulário será preenchido. Por quê? Toda vez que este objeto mudar, a representação da informação, que é o text input, mudará também, porque eu estou utilizando o two-way data binding. Aí, quando eu clico no DataGrid, ele muda este objeto e muda a informação mostrada no formulário. Quando eu mudo no formulário, ele muda no objeto, porque eu estou utilizando o two-way data binding. Então, vamos dar uma olhada nisso em funcionamento. Por enquanto, eu tenho apenas um. Então, quando eu clicar aqui, ele mostrou. Obviamente que ele mostrou só o usuário, porque o valor do senha está vazio. Tá legal? E vamos supor que o meu nível seja usuário. Eu vou mudar direto no banco aqui, ó. Usuário. Legal. Quando eu mudar, ele também tem que mudar no drop-down list. É o comportamento esperado. Eu estou carregando um objeto e ele tem que mudar para o usuário aqui. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Por causa da natureza de a informação é quem manda e os componentes respondem de acordo com a mudança da informação, eu preciso selecionar o item aqui no drop-down list manualmente. Tá ok? Então eu vou criar um método para isso. Olha só. Aqui eu vou criar um protected function. Tem até um template para isso. Então, ó, protected function. Selecionar dd list. Legal. E aqui logo depois que eu seto o usuário, eu vou fazer uma chamada para o selecionar dd list. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber qual que é aonde está, qual a posição do item que eu quero que esteja selecionado no meu drop-down list. Então, aonde que eu vou fazer esse loop? Na lista de níveis. Por quê? A informação que eu tenho, e aqui eu vou fazer um trace, ok? Que é usuário.nível. Então, quando este método for executado, no console, eu quero que ele pegue o nível do usuário que foi selecionado no DataGrid. Então, vamos lá. Esse trace não vai parar a execução. Deixe-me logar. E aqui, o nível. Aqui no console, ele me colocou usuário. Tá vendo? Que é o nível do usuário selecionado. O que eu tenho que fazer? Um loop neste lista de níveis, procurando o índice do usuário, para então no componente setar o selected index com o valor o índice daquele passo do loop. Parece uma coisa sem sentido você ser obrigado a fazer isso. O componente poderia ser mais inteligente. Foi o que eu pensei da primeira vez que eu tive que fazer isso.
Mas faz todo o sentido quando entra na sua cabeça que os componentes eles são a representação da informação que você tem. Então, o componente ele é meio que algo de segundo nível. O primeiro nível, em termos de importância, é a sua informação. Então, ele tem que mudar conforme a informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou criar uma variável i, que vai ser do tipo int, que vai ter seu valor igual a 0. E eu vou criar uma variável length, que vai ser um inteiro também, e que vai ser igual a lista níveis.length. Legal. Aqui embaixo, não tão embaixo assim, eu vou fazer um for. Um for não deve ser novidade para ninguém, né? Então, for i. Na verdade, veio muita coisa aqui. I, enquanto i menor que length. Opa. Length. Aí, aqui é ponto e vírgula. I mais. Isso não é segredo para ninguém, né, pessoal? Então, if. Olha só. Eu vou acessar aqui, ó, a minha lista de níveis. Eu vou pegar o objeto que está na posição i, ou seja, no primeiro passo é 0, depois 1, e é só o que eu tenho, tá? Ponto data, aqui, ó, eu quero ler a propriedade data. Então, se for igual o usuário ponto nível, aí o que eu vou dizer aqui? Que o meu componente lista níveis terá o selected index igual a i, e aqui mesmo eu já dou um break para parar a execução, porque uma vez que foi localizado, eu já não quero que faça mais nada, então pode sair deste for. Tá legal? Então deixe-me tirar este daqui, deixe-me ver qual foi o erro que ele está acusando ali. Vamos aqui no painel de problems. Acesso à propriedade data através de um inteiro. Então, eu estou tentando acessar uma propriedade data num tipo inteiro que não tem a propriedade data. Então, lista níveis. Ah, tá, porque eu peguei item index. Eu estou usando o método errado. Então, é getItemAt. Aí sim, tá? Porque aí, o que ele está me retornando nesse getItemAt? Ele está me retornando um objeto, que é ou este ou este. E aí ele tem a propriedade data. Legal? Então, para ver isto funcionando, primeiro eu vou mostrar ele funcionando na interface e depois eu vou debugar para mostrar isto para vocês. Wagner, poderia usar o for each também, mas aí você precisa saber a posição. Se o for each te der a posição do index naquele momento, tá? Porque tudo isso é para a gente saber o index que foi selecionado. Então, se o for each te der esta informação, beleza. Então, olha só, administrador, e agora sim ele mudou para o usuário. Isso, ele retorna o object.data porque ali eu estou trabalhando com um objeto anônimo, tá? Não, ele retorna o objeto. Vamos ver como que isso está funcionando lá por trás. Então, veja. Vou colocar um breakpoint aqui no meu método. Eu preciso estar atento aonde ele está sendo executado. Então, ele é executado assim que eu seleciono um novo usuário. Tá legal? Então, breakpoint ali. Vou rodar. Login. Loguei. Percebam que ele vai parar exatamente ali, ó. E aí eu vou passo a passo. Neste momento, o i está undefined, ele não existe. O length, ele tem undefined também, tá? Então, ó, F6, agora o i é igual a 0. F6, o length é igual a 2. E o que eu tenho em lista de níveis? Olha só, eu vou pegar a variável e vou ali, ó, ver o que eu tenho dentro dela. Olha só, eu tenho dois objetos anônimos. Cada um deles com duas propriedades, data e label, ok? Então, eu vou ler a propriedade data e comparar com o nível do usuário que foi selecionado. Então, olha só,
Vamos lá. Primeira coisa, o data administrador é igual a usuário? Não. Então, vai para o próximo. Data usuário é igual a usuário? Sim. Então, ele vai setar o selected index do meu drop-down list para 1. Ok? E aí, ele break na execução e segue tudo bonitinho. Então, nem é tão difícil assim. Tá? Isso é basicamente para determinar qual a posição do item dentro do drop-down list que está o usuário que foi selecionado, o nível do usuário que foi selecionado. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Porque isso é danado para confundir o pessoal. Rodrigo, tranquilo. Gustavo, tranquilo. Wagner, tranquilo. Bacana. Vamos seguir, então. Vocês têm alguém digitando uma questão aí, mas se for o caso eu paro e volto nisso daqui, ok? Então vamos trabalhar agora mais comportamentos. Então eu quero aqui no evento clique do botão salvar, eu quero o botão salvar clique handler. No clique do deletar, eu quero deletar clique handler e para o limpar a mesma coisa. Legal. Então vamos lá no limpar click handler. O que eu quero? Eu quero simplesmente tirar a seleção do data grid. Então, lista usuários ponto selected index igual a -1. -1 eu tiro a seleção. Mais ainda, lista de níveis ponto selected index eu quero que seja 0, porque eu quero que o administrador esteja selecionado. E usuário, ok? Seja um new usuário VO. Para quê? Para que eu limpe o formulário, caso o formulário tenha alguma coisa digitada, mas não salva. Então, como eu vou precisar deste comportamento mais de uma vez, eu vou criar um método chamado limpar, para que eu possa chamá-lo de diversos outros locais. Então, está aqui. Então, o botão limpar fará isso para mim. Vamos ver se está funcionando de acordo. Ok? Então, aqui e beleza. Então, temos um erro de runtime. Não é possível acessar uma propriedade em um método de referência de objeto nula. Ou seja, está tentando acessar um método ou uma propriedade em um objeto que é nulo. Então, assim, se eu tenho um usuário que é do tipo usuário VO, mas eu não disse que ele é new usuário VO, o Flex sabe o tipo dele, mas ele não é um objeto, é só uma variável declarada. Então vamos descobrir aonde está isso daí. Vamos ver mais para frente, ó, ele me diz que é no usuários UI, linha 61. Tá? Esse é o tipo mais comum de erro de runtime que você pode encontrar. Então na linha 61, olha aqui, um destes dois objetos está nulo. Este daqui eu estou criando quando a minha interface é criada. Então eu tenho certeza que ele não é nulo. Então só pode ser o usuário nível, que em algum momento ele está como nulo. Então eu vou só verificar aqui, ó, if usuário not igual a null, aí eu passo a execução que eu quero que seja feita. Tá ok? Vocês querem que eu debugue para que vocês vejam isso acontecendo, ou só o fato de eu afirmar que é esse o problema já vocês já se convencem e entendem o que eu estou fazendo? Alô? Entendido? Tranquilo? Ok? Então, vamos rodar. Legal. Então aqui é Vedoveli, 1, 2, 3, logar, aqui e limpei. Tá vendo? Me livrei do problema. Legal, né? E percebam
que eu não tenho feito nenhum acesso a estes dois campos de formulário aqui, ó, tá? Nenhum acesso a eles. Eu não preciso pegar o id dele.text e associar o valor que eu obtive aqui, ó, neste usuário VO que está colocando a informação nessa linha. Por quê? Por causa do two-way data binding. Eu seto o valor de uma variável, ela está ligada ao elemento. Bacana? Então, uma coisa importante que eu não mostrei para vocês é o seguinte. O que eu tenho aqui, apesar de eu estar mostrando somente ID, usuário e nível, mas eu tenho mais uma propriedade, que é senha, mas que eu nunca trarei para a interface, mas ela existe. Porque isso aqui é a representação visual de um objeto usuário VO. Eu mostro isso para vocês aqui, ó, no value commit. Deixa eu ver onde é que está. Listar usuários. Aqui, eu vou colocar um breakpoint. Eu vou selecionar. Aí volto aqui para o flex, ok? E aí eu quero list usuários selected index. Tá ok? Colocar aqui. E o que eu tenho como selected item? Olha só o que eu tenho. Um usuário VO. Então, é o meu objeto bem conhecido que está colocando a informação naquele registro do data grid. E que poderia ser um list, poderia ser um tile list, poderia ser um combo box, um drop down list, poderia ser N outros componentes orientados à lista. Então, é fundamental que vocês tenham em mente que o que está dentro do seu componente de lista é uma instância da classe usuário VO, neste caso aqui. Tá certo? Então, é seguro eu fazer esta associação aqui. Beleza. Lembram que eu disse que todo componente visual é bindable por padrão? Todo componente visual. Então, o meu data grid é bindable. Isso significa que o meu botão deletar e limpar, eu quero que eles estejam habilitados só quando o meu lista usuários tiver o selected index maior do que -1, ou seja, pelo menos um selecionado. Então, no começo, o data grid não terá ninguém selecionado. Estes botões estarão desabilitados. Porque não faz sentido eu limpar, sendo que não tem nada selecionado. A mesma coisa vale para o remover. Então, veja, os botões estão desabilitados, mas quando eu clicar, eles habilitam, e aí eu posso interagir com eles. Quando eu limpar, o selected index vai para -1, e aí os botões respondem de acordo, porque esta expressão que eu coloquei aqui, ela resolve true ou falso, tá ok? E a propriedade enabled, ela espera um true ou falso. Então, ou eu uso a string true ou false, ou eu vinculo o comportamento com outro componente. Então, quando eu mudo o estado do data grid, por ele ser bindable, ele notifica todos os elementos que estão escutando por alterações no data grid. E foi isso que aconteceu aqui. Tá bacana? Legal. Então, eu já tenho mais comportamento aqui. Vamos criar um novo usuário. Então, vejamos, o que nós precisamos? Primeiro, ter o método no back-end, isso nós já sabemos que nós temos. E eu vou duplicar este método aqui. E agora eu vou chamar o método gravar. Legal. On gravar result. Já vou aproveitar para criar o callback. E aqui eu tenho, né, arguments que eu preciso passar. Qual é o nome do argumento que eu estou esperando no PHP? É usuário, que é o nome desta variável. Então eu venho aqui no flex, vou criar aqui usuário, que eu copiei lá do PHP, e como bindable eu vou passar o usuário que eu ou selecionei, nesse caso não é o que eu selecionei, mas é o usuário que eu tenho vinculado ao meu formulário. Aqui no método init, eu crio um novo usuário, tá vendo? Então, já existe um usuário que eu posso passar para o meu método gravar. Quando eu modificar as informações nos campos de formulário, elas serão preenchidas no usuário criado quando o componente foi instanciado.
E aí eu vou mandar estas informações para o, para o back-end. Existe uma informação que não será enviada, que eu não estou vinculando em nenhum momento, utilizando o two-way data binding, o nível referente ao usuário selecionado aqui. Então, o que eu farei aqui? Ó? No value commit, eu vou gerar um lista níveis value commit, e aqui eu vou dizer que usuário.nível é igual a lista níveis.selecteditem.data. Ok? Então, o meu objeto na hora de gravar, ele tem que estar completo porque eu vou preenchê-lo. Então, deixe-me pegar aqui, colocar um breakpoint no botão salvar, click handler, que é onde vai acontecer a ação de salvar, e eu quero ver, antes de fazer a chamada para o remote object, eu quero ver o estado do meu usuário VO. Tá ok? Então vou rodar com o modo debug. Aqui, VDOVEL, 1, 2, 3, logar. Ok. Vou criar aqui Carlos, a senha 1, 2, 3, e vou colocá-lo, vou mantê-lo como administrador. E vou salvar. Aqui, ó. Ele parou no método que eu disse que é o momento da aplicação que eu quero saber qual que é o estado do meu objeto, pois eu vou passar o objeto usuário para o back-end, e aí eu vou maximizar aqui, e eu quero saber se ele está completamente preenchido. Olha só, nível administrador, senha 1, 2, 3, usuário Carlos. Eu ainda estou com o pé atrás com relação ao nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar de novo como debug, só que eu vou selecionar um nível diferente para o Carlos. Então, usuário Carlos, senha 1, 2, 3 e o nível usuário. E vou salvar. Voltarei ali e eu quero ver se o nível está sendo setado como usuário. Ok, olha só, meu objeto prontinho para ser enviado para o servidor. Ok, então podemos tirar aqui o breakpoint, parar a execução e voltar para a perspectiva Flash, que nos dá mais espaço de tela. Então veja, quando acontecer o evento de salvar, eu quero RO. Deixa eu ver o nome certo do método para não fazer atrapalhada, gravar. Então, RO.gravar. O parâmetro ele já tem lá. Toda vez que eu mudo o meu objeto, aqui por estar dentro de uma binding expression, tá ok? Ele está complementando o objeto aqui. Então eu só faço uma chamada para o gravar. E aonde está o onGravar result? Agora é aqui que eu quero saber o que o servidor está me retornando. Então, eu sei que o comportamento esperado é, eu estou enviando um usuário VO que possui usuário, senha e nível. O PHP vai pegar essas informações, gravar no banco, complementar o objeto com o ID gerado, tirar a senha e me retornar o mesmo objeto para que eu adicione no meu data grid. Então, vamos debugar para saber se este processo está sendo feito. Como eu já testei isso no PHP, eu vou fazer direto aqui sem debugar nada do outro lado. Então, usuário, salvar, temos uma falha. Então, como eu já sei que tudo está saindo bonitinho do Flex para ser enviado para o PHP, eu vou debugar com o meu arquivo de teste, tá ok? Então agora veja, isso vai me ser útil novamente. Aqui eu vou mudar para criar e aqui eu vou passar $usuário. Aqui eu já tenho um VDOVEL, eu vou utilizar o mesmo Carlos, tá ok? E vou chamar aqui o teste. Então, php/teste. Beleza, ele inseriu o ID 2. Tá. O Wagner me diz que está como ro.gravar. Legal. E lá em cima está aqui, ó, método gravar. Como é que está
aqui é criar. Muito obrigado. Então eu estou chamando o método errado. Legal, obrigado. Isso mesmo. Eles têm que ter o mesmo nome. A marmita chegou. Então, depois que eu terminar essa explicação, eu vou parar para o almoço 10 minutinhos antes, tá bom? Então, RO, criar. Então, muito obrigado pela ajuda aí, Wagner. Vamos lá debugar para saber se o PHP está criando bonitinho. Como eu criei o Carlos manualmente aqui, eu vou deletar, tá? Então, deletei direto no banco de dados. Aqui eu vou logar. Ok. Não sei por que ele me trouxe o Carlos. Ah, tá, porque ele já tinha carregado quando eu carreguei, quando eu deletei do banco de dados, tá? Então, deixe-me fechar os outros. Vedovelle, 1, 2, 3. Ok, só tem o Vedovelle. Agora eu vou de Carlos, 1, 2, 3, e ele será um usuário. E vou salvar. Ah, tá. Ele criou, mas eu cancelei a sessão de debug. Pelo menos eu sei que ele foi criado aqui, tá? Eu vou repetir, mas agora debugando, porque eu não estava debugando. Tá? Então, Vedovelle, 1, 2, 3. Aqui, vamos lá. Carlos, senha 1, 2, 3. Eu quero que ele seja um usuário e eu vou salvar. Ótimo. Aqui, ó, result. Então, eu quero o event.result. Legal. O que eu tenho no event.result? Um usuário VO. O que eu espero que ele tenha? O ID que foi gerado no banco de dados. Percebam, ID 4. Aqui, ID 4. E senha vazio. Porque eu mandei uma senha, ele usou, converteu, limpou e devolveu. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Limpar o formulário, tirar a seleção do data grid e adicionar este objeto, que é um objeto conhecido, usuário VO, ao meu data grid. Então, voltando aqui no Flash Builder, eu vou parar a execução e vou continuar aqui manualmente, dizendo que lista é a lista dos usuários, ponto, add item, aí eu vou passar o item, que é o event.result, na posição 0. Eu quero que ele seja o primeiro da lista. E eu vou chamar o meu método limpar para que ele limpe todo o meu formulário. Então, testando isso daí para ver o comportamento. Ok, então, Vedovelle 1, 2, 3. Olha lá. Nós temos o Carlos, eu vou inserir agora o Wagner, senha 1, 2, 3, ele será um administrador, vou salvar, perfeito, ele fez exatamente o que eu queria, colocou o objeto recebido como primeiro item do data grid, limpou a seleção, limpou o meu formulário, e com isso eu vou criando N outros, aqui ó, Gustavo, senha 1, 2, 3, ele é um usuário, percebam que ele vai retornar para administrador aqui no nível, quando eu salvar, olha lá, administrador, está tudo lá. Quando eu os selecionar, como eu já estou tratando tudo isso, a interface vai responder de acordo. Mas eu estou basicamente preocupado com a informação. Eu estou mudando o meu objeto usuário, VO, o tempo todo, e a interface está respondendo de acordo por causa do data binding. Intervalo, depois do intervalo, resposta de dúvidas, nós faremos a atualização e a exclusão, e aí teremos o nosso CRUD completo. Alguém quer mencionar alguma coisa neste momento? São 12h23, 1h30. 1h30, para dar um pouco mais de tempo para vocês aí.